Oi, pessoal. Primeiramente, quero pedir desculpas por não ter passado essas aulas na parte da manhã, mas houve alguns problemas que realmente eu não conseguiria enviar, tá? Com o celular na mão enviando, tá? Foi rápido, aconteceu rápido, enfim. Me desculpando aqui, mas a gente vai continuar agora com as nossas aulas e vamos falando agora da continuação do nosso estudo sobre o sistema respiratório e suas funções, tá? Nós vamos falar sobre o sistema respiratório, sobre as pneumopatias, tá? Que são doenças que acometem o sistema respiratório, e nós vamos estudar cada uma delas que nos leva a entender sinais e sintomas das doenças quando nós estamos com os pacientes na clínica médica, tá bom? Então vamos lá, gente. Começando aqui falando sobre a respiração, né? Que é o começo de tudo. Qual é a função do sistema respiratório primeiro? É a troca de gases, tá? Então essa troca de gases é envolvida no processo de respiração celular. Nós recebemos o oxigênio através da respiração e nós eliminamos o dióxido de carbono, tá? Produzido no organismo para o exterior. Então nós expiramos e inspiramos o todo e nós recebemos o oxigênio e eliminamos o a todo para que nós tenhamos uma saúde perfeita, né? Uma saúde perfeita e um regulamento do nosso sistema respiratório também. Então, resumindo a respiração, eles falam, é o processo de entrada e saída do ar do sistema respiratório. Sim, é a troca gasosa entre o oxigênio e o dióxido de carbono. É simplesmente isso. Aqui nós estamos falando sobre a composição do ar que nós respiramos, né? Que tem uma grande parte de nitrogênio, tá? O oxigênio em uma menor parte e outros gases também. Então, isso compõe o ar que nós respiramos. É essa fórmula, né? Entre aspas, do ar que nós respiramos. A gente começa falando, gente, sobre as pneumopatias, tá? As doenças que acometem o sistema respiratório. Esse sistema é constituído pelos tratos respiratórios superior e inferior. Então, ver daqui um pouquinho para frente todas as partes que compõem o sistema respiratório. Isso cai muito em prova, tá? Cai muito em prova e nós temos que estar atentos sobre todas as partes que compõem o sistema respiratório. O trato respiratório superior, né, é formado por órgãos localizados fora da caixa torácica, tá? Então é o nariz, que é externo, a cavidade nasal, a faringe, laringe e parte superior da traqueia. Então este é o trato respiratório superior. O trato respiratório inferior consiste em órgãos localizados na cavidade torácica, parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Então nós dividimos assim que fica mais fácil para entender e localizar cada um deles, tá? Tanto o trato respiratório superior quanto o inferior, que fica dentro da caixa torácica, tá? Aqui nós conseguimos observar, ó, a cavidade nasal, boca, laringe, faringe e traqueia. São a parte respiratória. Nós já vimos que está na caixa torácica, então a respiração, né? Ela vai se fazer com o trato respiratório inferior, que está aqui. A hematose. Gente, vamos estudar um pouquinho sobre a hematose. O que é a hematose? A hematose nada mais é do que a transformação do sangue venoso em arterial pela oxigenação dos pulmões, tá? Então, quando você o sangue arterial, ele se limpa, ele é todo limpo. Nós sabemos que o sangue arterial é um sangue limpo e o sangue venoso é um sangue sujo, entre aspas, com o quê? Com dióxido de carbono e com outras substâncias. Então, a hematose, essa palavra hematose, é a transformação do sangue venoso em arterial, tá? É isso, é a limpeza, tá? Que o sangue recebe através da oxigenação dos pulmões. Aqui nós temos a foto de um alvéolo, tá? E
eles pegaram um alvéolo desse, gente, e nós vamos estudar ele aqui, como que se ocorre essa troca gasosa. Então, nós temos aqui, ó, um capilar que passa alvéolos. Ó, aonde tá vermelho e o azulzinho aí, um capilar, né? O gás carbônico, ele vai, ó, presta atenção nas setinhas, tá? O gás carbônico, ele sai e o oxigênio entra através das hemácias. Lembra que eu falei que as hemácias, elas são assim, né? Que elas carregam oxigênio, carregam através da sua forma côncava. Então, o que acontece aqui? A hemácia, ela passa trazendo o oxigênio e aqui o gás carbônico vai sair no sangue venoso, tá? Então, aqui em cima, pode reparar, o oxigênio tá ali com a seta vermelha, gás carbônico com a seta azul, mostrando que o oxigênio está entrando e o gás carbônico saindo da parede dos alvéolos. Então, ali nos alvéolos que ocorre essa troca gasosa, tá? É a localização da troca gasosa. Entrando oxigênio, saindo gás carbônico. Entrando oxigênio através das hemácias que passam ali nos capilares e retirando o gás carbônico, tá? Aí que acontece a troca. Sabendo aonde acontece a troca e para que serve a respiração, né? Essa troca de dióxido de carbono e a entrada de oxigênio, nós vamos começar a estudar sobre as doenças que acometem o sistema respiratório. Vamos começar falando sobre a hipertensão pulmonar primária. Por que primária, gente? A primária é quando não encontra causa aparente para que se tenha essa doença, esse agravo, tá? Não encontra causa, não vê hereditariedade, não vê algum agravo a mais, simplesmente você adquire a hipertensão pulmonar primária. Então dizem que é primária porque não vem de lugar nenhum, ela surge de repente, tá? Ocorre quando há uma pressão sanguínea anormalmente elevada nas artérias que levam o sangue do coração para os pulmões. Então essa pressão, ela é muito elevada, e isso torna-se hipertensão, hiper de muito, né? Então é uma alta tensão, tá? Que leva o sangue do coração para o pulmão. A hipertensão pulmonar primária é uma doença rara que ocorre mais frequentemente em adultos jovens com uma discreta predominância do sexo feminino. Então, gente, a hipertensão, ela não tem cura, tá? Ela não tem cura. Ela tem controle. E nós vamos ver isso. Aqui são doenças que atingem 50%, assim, tipo 50 pessoas por milhões de habitantes. Então, assim, é uma doença que não é muito vista, né? É uma doença um pouco rara, mas que sim faz um estrago danado no nosso organismo, né? Na maioria dos casos são mulheres. As mulheres são acometidas mais, né, com essa doença. A doença grave afeta os vasos dos pulmões e gera uma espécie de sobrecarga do coração. Sim, o que acontece, gente? A carga sanguínea é muito alta, é muito grande, tá? É maior do que o esperado. Então sobrecarrega o coração, porque na passagem do sangue do pulmão para o coração há uma normalidade, né? O coração ele vai bombear com a quantidade normal. Quando você o sangue vem em grande quantidade e o coração não dá conta. Ele não dá conta de bombear todo aquele sangue. Então ele começa a ter uma dilatação, tá? Nós vamos ver esse tipo de dilatação que acontece no átrio, tá? Quando a causa deste distúrbio é o enfisema pulmonar, então essa hipertensão pulmonar primária é quando a causa, tá? É o enfisema pulmonar ou uma doença do coração presente desde o nascimento. Por exemplo, chamamos isso de hipertensão pulmonar secundária, tá? Então vamos lá. Quando a causa desse distúrbio é o enfisema pulmonar, aí vocês prestem atenção. Eu falei lá atrás o quê? Que a hipertensão pulmonar primária é quando a causa não se encontra causa, tá? Quando aparentemente você observa que tem um agravo, é muito complicado descobrir, né, facilmente que você está com hipertensão pulmonar, não é fácil, tá? Então,
O que ocorre? Quando você não descarente, se você está na hipertensão pulmonar primária, quando você observa no paciente que ele tem o enfisema pulmonar ou uma doença do coração presente desde o nascimento, por exemplo, tá? Chamamos isso de hipertensão pulmonar secundária. Então, secundária por quê? Porque já tem caso de alguma doença que possa ter levado à hipertensão pulmonar. Já na hipertensão pulmonar primária, não tem causa aparente, tá? Ele surge sem que o paciente tenha algum agravo que possa ter levado ele à hipertensão pulmonar. No secundário, você já tem algum agravo que levou à hipertensão pulmonar, como efizema, algum distúrbio do coração, tá? Qualquer tipo de doença cardíaca que você possa ter, pode vir a levar à hipertensão pulmonar. Se nenhuma causa para isso é encontrada, chamamos de primária. É isso que eu falei com vocês, tá? Então aí tá a diferença de hipertensão pulmonar secundária e primária. Aqui tá mostrando a artéria pulmonar normal e a artéria. Deixa eu ver se dá para vocês. Estreitamento da artéria pulmonar. Você vê que é bem diferente, ó. Há um estreitamento, tá? E do outro lado tá normal, tá? Então isso a gente consegue observar nessa figurinha aqui. Vamos lá. Aqui tá mostrando, gente, a hipertensão pulmonar e qual são os sintomas dessa doença, tá? O celular tá bem complicado mais uma vez. Eu não sei mais o que fazer, se eu troco, se eu jogo fora. Eu acho melhor jogar fora, né? Porque tá complicado, gente. Tá assim, um desgaste psicológico imenso pra mim isso. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui pra gente conseguir ver. Se ele deixa, né? Ó. É uma doença grave, onde um conjunto de alterações dificulta a passagem do sangue pelas artérias e veias pulmonares. Aquilo que eu falei com vocês, elas diminuem de calibre, né? E a diminuição do calibre e a pressão sanguínea aumenta, tá? Este processo pode causar cansaço e desmaios. Em casos graves pode ocorrer o transplante Desculpa, gente. E se não tratada a tempo, pode até matar. Sim, mata, obviamente que mata, porque o coração ele não suporta essa pressão sanguínea absurda e ele vai ter, obviamente, uma parada, tá? Então, como a gente descobre no paciente que ele pode vir a estar com hipertensão pulmonar? Dificuldade de respirar, tá? Cansaço, vertigem, que são as tonteiras, né? Falta de ar, inchaço nos tornozelos e pés, dores no peito. O que acontece, gente? Esse sintoma, muitas doenças, obviamente, têm os mesmos sintomas, né? Obviamente que você não vai ver que o paciente está com cansaço, ele pode estar com outro tipo de doença. Ele pode estar com uma crise de bronquite. Enfim, ele pode estar fazendo uma reação alérgica, sim, o paciente quando ele fica assim. Mas nós temos que entender que os sinais e sintomas, nós temos que juntar 3 a 4 sinais e sintomas para a gente começar a perceber a diferenciação de uma doença para outra, tá? Então, se o paciente entrou lá com agravo no sistema respiratório, se ele foi internado por conta de agravo no sistema respiratório, nós vamos colocar a nossa mente voltada para o sistema respiratório, né? Voltada de todo os sintomas e sinais que ele apresentar, nós vamos tentar colocar nossa mente para todos os sinais e sintomas de uma doença respiratória. Então aí que a gente começa a ver, será que é isso? Será que é aquilo? Porque eu disse para vocês e repito, nós somos o termômetro desse paciente. Nós que vamos falar para o médico o que ele passou à noite, como nós vimos ele, como nós assumimos o plantão e pegamos esse paciente, tá? Então é tudo com a gente. Por isso que a gente tem que treinar nossa mente, tá? Para observar sinais e sintomas.
Os principais sintomas da hipertensão pulmonar: falta de ar. O paciente começou a ter falta de ar, aí você vai colocar ele num catéter nasal, tá? De oxigênio, no máximo de 3 litros, e vai deixar o paciente lá, né? Vai avisar o médico que ele tá um pouco, né? Um pouco dispneico, e nós colocamos ele no catéter nasal. Dor e desconforto, né? Dor e desconforto, fadiga. Ele tá bem cansado, você vê que ele tá respirando com dificuldade, tá cansado. Você vai observar o cacifo, lembra que é aquele pequena pressão com o dedo assim no tornozelo do paciente, solta. Se ficar um buraquinho, né, aquela côncavo assim que você vê que tá inchado, a gente fala que é cacifo. Então, o cacifo tem o positivo, é quando faz o buraquinho, né? Aquele fundinho. E quando não tem, a gente fala que é negativo, tá? Tosse persistente, palpitações, sensação de batimento forte ou anormal do coração. Ele vai falar, eu tô me sentindo mal, tô com palpitação. Ele vai te passar, tá? Porque é um desconforto muito grande e o paciente ele vai relatar isso para vocês, tá? Tom azulado na pele, você lembra da cianose? Então, você vai perceber o paciente com um pouco de cianose, principalmente aqui no rosto, né? Ele vai ficar com cianose na ponta das orelhas, aqui em volta dos lábios, tá? Você vai perceber um pouco de cianose nele. Nas mãos também, nos pés, face, tá? Que eu falei, tontura e até mesmo desmaio. Então, você observa a cianose, fadiga, observa a falta de ar, se queixar, né, que ainda não melhorou, que tá com palpitação, que o coração, eles falam que o coração vai sair pela boca, então eles vão narrar isso tudo para vocês, tá? E é uma forma de vocês observarem os sinais vendo os sintomas, tá? Como que nós fazemos o diagnóstico dessa doença, gente? O raio-x ou TC do tórax ou um eletrocardiograma, um ecocardiograma, tudo isso o médico pode pedir, tá? Prescrever no exame. O exame físico alterado, que são aquelas queixas que nós vimos ali atrás. Você vê que você faz um exame físico nele, né? E você vai observar essas alterações e logo acionar o médico para que ele veja e tome as devidas precauções para que aquilo não piore, né, gente? A hipertensão pulmonar primária é uma doença com mau prognóstico. Olha só isso aqui. Radiografia torácica de uma hipertensão, tá? O normal, você consegue observar ali, ó, que a hipertensão, a evidência dela é o quê? A cardiomegalia, o aumento das artérias pulmonares. Você vê que na parte ali onde fica o coração, tá bem alterado, tá bem maior o espaço, tá? Cardiomegalia significa que o coração começa a crescer pela pressão sanguínea, tá? Ele vai ter tanta pressão sanguínea dentro dele que ele vai começar a se dilatar. Então, isso nós chamamos de cardiomegalia, coração grande, ele vai se dilatar, tá? E você consegue ver o espaço ali que fica o coração bastante alterado. Isso ele percebe, o médico quando ele faz, né, a radiografia, ele já começa a perceber. Tratamento, gente, para o alívio dos sintomas, o oxigênio suplementar. Lembra que eu falei que quando nós observamos o paciente no cansaço, nós colocamos um catéter nasal. Eles falam seca-meleca, oxigenoterapia, tá? É aquele catéterzinho que a gente coloca no nariz, tá? 3 litros de oxigênio. É o que nós podemos colocar. Depois nós temos que acionar o médico se tiver um aumento aí, tá bom? Nós temos que usar nesse paciente, obviamente o médico vai prescrever vasodilatadores, como o Berotec e o Atrovent. Nós falamos sobre Berotec e Atrovent, sobre as diferenças dele e sobre o mal que cada um causa se a gente não souber administrar, tá? O Berotec é uma medicação que dá uma aceleração cardíaca e nós temos que ter cuidado com a dosagem, tá? E o Atrovent, ele pode ser usado em maior quantidade. Então, assim, nós falamos sobre ele, sobre o nome, né? Que Berotec é o fenoterol e o Atrovent é o ipatrópio,
tá? Anticoagulantes, que são Clexane, a heparina, tá? Nós já falamos sobre Clexane e heparina também. A única cura para a hipertensão pulmonar, infelizmente, é o transplante pulmonar, tá? Tem que ser feito em ambos os pulmões, e também é necessário o transplante de coração. Então, você imagina só, como você vai curar um paciente desse? Transplantando. E é complicado, né, gente? Vocês sabem quanto é de transplante hoje em dia. Então, assim, geralmente esse paciente é tratado esperando, né, essa vaga aí, quando cresce bastante o seu problema, esperando essa vaga para transplante, que nós sabemos que não é fácil, né? Então, esse anticoagulante, Clexane e heparina, é para quê? Porque a quantidade de sangue é muito grande e nós temos que prevenir algum tipo de trombo, tá? Algum tipo de coagulação sanguínea para que esse paciente ainda não venha a ter um coágulo desprendido, causando um problema maior, né? Então, Clexane e heparina para que o sangue não crie trombos, tá? Não crie coágulos. E esses coágulos, que são os trombos, desprender e piorar a situação do paciente. Aqui é o catéter nasal que eu falei para vocês, né? Que o paciente vai ficar ali a 3 litros, assim, a priori, né? E até o médico, se quiser aumentar, tá? Então, nós vamos deixar ele ali para que ele tenha uma oxigenação melhor e se sinta mais confortável. Aqui é o umidificador, gente, tá vendo essa margem, essa segunda risca embaixo do nome umidificador, tem um risco assim verdinho, é ali que é o nosso nível, tá? Nós temos que colocar a água ali, e é água destilada, nunca soro fisiológico, tá? A água destilada ali dentro, para que quando o paciente venha receber esse oxigênio, ele esteja umidificado, tá? Não resseque as vias aéreas do paciente. Então, nessa margem aí que vocês estão vendo de linha verde, é aonde nós temos que parar na nossa água destilada, tá? Temos esse tipo também de umidificador. Esse aqui é para a macronebulização, que é uma máscara maior, que é contínua, tá? Porque nós algum tempo, já a macronebulização ela vai ficar contínua no paciente, quando o médico prescreve, para que seja contínua, tá? A água de injeção, que é a água destilada, né? É essa água que nós vamos usar dentro daquele umidificador. Não se usa soro fisiológico porque ele tem sal, tá? Vai ressecar as vias do paciente. Não pode água de torneira, não pode. Nós temos que usar água destilada. É uma água preparada para isso, tá, gente? Tanto pode listar a indicação, tá, de catéteres. Nós temos água destilada também em 10 ml, tá? Que são ampolinhas pequenas, que vem assim, tá? Vem em ampolinha de 10 e vem ela em 250 e vem em 500. Nós temos esses 3 ml dessa água e embalagens também diferentes, tá? Aqui nós temos os catéteres nasal, que nós temos adulto, infantil e neonatal, tá? Essas duas voltinhas nós vamos adentrar aqui nas narinas do paciente e nós vamos colocar o oxigênio nele. Isso tudo, fiquem tranquilos, porque no estágio vocês vão ver isso repetidamente, vão fazer muitas vezes, tá? Então, assim, tranquilamente. Essa aqui é a máscara de nebulização, é a aparelhagem toda de nebulização, onde a gente coloca, lembra, o Atrovent, o Berotec, nessa caixinha aí, a máscara, tá? É nebulização. E esse aqui, tá? É o rabicho, ali na máscara. Eu só vou estar na unidade agora, gente, daqui a 2 dias, então eu vou gravar esse vídeo para vocês, tá? Eu vou mostrar o conector direitinho para vocês lá. Quem já viu, beleza. Quem já viu vai ver de novo, e quem não viu vai ver comigo, tá? Mas eu não tô podendo adentrar lá um pouco para dar aquela, né, estabilizada no organismo, mas eu vou voltar daqui a 2 dias e a gente vai ver isso. Aqui nós temos o soro fisiológico. Soro fisiológico, gente, é usado na nebulização, tá? Nebulização juntamente com a Atrovent e o Berotec,
ou um ou outro ou os dois juntos, tá? Então, nós temos o soro fisiológico de 500, 250 de 10 ml, tá? Em embalagens assim, diferenciadas, mas é o mesmo soro fisiológico, tá? 0,9%. E vamos passar. Aqui ele tá em 250, tá? Mas ele muda o tamanho, muda o mililitro, mas ele não vai mudar a sua fórmula. Sendo 0,9 é o nosso soro fisiológico que nós usamos em nebulização. Não se usa não usa cloreto de sódio 20% em nebulização, tá? Cloreto de sódio somente esse aí, 20%. Então, tá mostrando as várias embalagens que vocês vão conseguir encontrar nas unidades de soro fisiológico a 0,9, tá? Esse aqui é de 500, tem de 1 litro também, tá, gente? Esse soro de 1 litro, ele serve muito para que nós façamos aquela lavagem dos rins. Lembra que eu falei com vocês que nós temos que passamos a sonda Three-Way, que é aquela de 3 vias. Uma via é para que a urina saia para o coletor de urina, a segunda via é a via para inflar o balonete e a terceira via é para fazer a lavagem vesical. Lembra que eu falei com vocês que passa um soro, né? Nessa terceira via da sonda, o soro entra nos rins, faz uma lavagem para retirar coágulos e outros tipos de, assim, com medo, né? A gente tem medo de quê? De coágulos ali dentro da parte renal do paciente, né? Da bexiga. Então, em que vai para o coletor de urina. Então, nós temos na Three-Way. É feito isso quando o paciente faz alguma cirurgia renal ou quando ele está com suspeita de alguma coisa que possa estar tendo esse sangramento ali e corre risco de coágulo. Quando o paciente está sangrando pelas vias urinárias com abundância, nós temos medo, logicamente, do coágulo, né, entupir as vias dele, então nós fazemos essa lavagem vesical. Tá? Então esse soro de 1 litro ele serve para isso, para fazer lavagem vesical, porque demora mais a acabar e você não vai ficar trocando de 500 em 500, tá? Ou então para que você infunda uma quantidade maior de volume nesse paciente que necessite do soro fisiológico, mas é muito mais usado para lavagem vesical, tá? Pode ser usado para tudo, mas a gente vê muito isso porque demora mais a acabar. Aqui tá ele, tá? De 0,9. Muito cuidado com essa ampola, porque essa ampola aqui, gente, é igualzinha a ampola de 20, tá? Eu vou ver se eu acho ela aqui na hora que eu der uma paradinha no que eu possa mostrar para vocês mais uma vez, tá? O cloreto de sódio de 20 e esse aqui é o cloreto de sódio 0,9, que é o nosso soro fisiológico. Aqui a macronebulização, que eu disse para vocês lá, também é utilizado água destilada, nunca soro fisiológico aqui dentro, por favor, tá? É água destilada, nós vamos colocar no nível e essa máscara maior, ela vai ficar assim no paciente para que ele tenha continuidade, tá? Dessa umidificação e dessa oxigenação para melhor respirar, tá? Oxigenoterapia por máscara de nebulização. Então, nós vimos a máscara, vimos que o soro é feito para nebulização, a água destilada é feito para oxigenação do paciente, tanto em macro como em catéter, tá? Aqui ela tá colocando, né, a macronebulização nessa paciente, tá? A oxigenoterapia com a máscara macro. Aqui, quando nós temos que monitorizar esse paciente, nós vamos acoplar o monitor através do oxímetro, tá? Através de eletrodos cardíacos e ele vai dar pra gente um resultado. Aqui tá mostrando, nesse lado esquerdo aqui, a pressão arterial desse paciente, ele tá com 120/80, tá? Ali mostra a respiração, o pulso, tá? Então ele dá pra gente todo
os sinais vitais desse paciente através da monitoração, tá? Então, ali nós vemos 20 respiração, nós vamos ver ali os batimentos cardíacos a 98, nós vamos ver pulso. Então, assim, é maravilhoso isso pra gente, porque nós não precisamos fazer manualmente, tá? Quando o paciente tem que ser monitorado rigorosamente, nós colocamos no monitor. Esse aí, tá? Então, ele dá pra gente todo o aparato pra gente só anotar e observar os sinais vitais desse paciente. Oxímetro de pulso, é um oxímetro de mão, né, de dedinho. Nós vamos colocar ali, acoplar ele no dedo do paciente e nós vamos receber também, tá? Quanto é que ele está de oxigenação, tá, gente? Então, ali ele tá saturando, da saturação dele em 99. Então, é importantíssimo, nós, quando a gente vê o paciente dispneico, o paciente está lá um cansaço de espineia, nós vamos, obviamente, correr atrás no oxímetro, tá? E colocar esse oxímetro no paciente para saber quanto é de saturação ele tá, quanto é que ele está de oxigênio no sangue, tá? Esses são os nossos broncodilatadores, que é utilizado, tá, na hipertensão. Como nós estamos falando em hipertensão, nós usamos os broncodilatadores fenoterol e ipatrópio. Fenoterol é o nosso Berotec e ipatrópio é o nosso Atrovent, tá? Nós temos que saber disso porque é importantíssimo não trocar, porque eles são perigosos se trocar a dosagem de um para o outro. Fenoterol, nós só podemos usar 3 gotas de 3 a menos, né? Geralmente a gente usa isso. Por quê? Porque é uma medicação que ele dá muito taquicardia, então a gente não pode ficar utilizando em dosagens altíssimas, a não ser sob prescrição médica, tá? E o ipatrópico, que é o Atrovent, nós temos uma liberdade maior de usar uma quantidade também maior. Aqui é o nome mesmo você compra como Atrovent e Berotec, né, que cada laboratório eles usam um nome fantasia ou não. Então aqui tá mostrando para vocês, ó, o brometo de ipatrópico, que é o Atrovent, e o bromitrato de fenoterol, que é o Berotec, tá? Atrovent, Berotec, que saber, tá? O ipatrópio e o fenoterol também, tá? Porque isso vem nas unidades de saúde que nós trabalhamos, vai vir com esse nome. Aqui nós vamos falar sobre o DPOC, tá? Eu vou parar esse vídeo um pouquinho porque tá bem grande e eu vou voltar falando sobre o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá ok, gente? Aguarde só um pouquinho.